gente, iniciando aqui o nosso tutorial para a execução de um plugin, né? No Blender a gente vai ver tudo isso passo a passo. Eu estou aqui com o Blender 3.1, o Blender mais novo. Vou utilizar ele, né, com o Blender Beam. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é justamente a interface do Blender, né? Para quem não conhece, ele tem um Workspaces, né, para trabalhar com esse seu layout, que é o padrão, né, do Blender. Tem modelagem, tem escultura, né? Tem um editing para trabalhar com a parte de UV, né? Texture Map Paint para pintura, da textura, né? O shading, animation, rendering, né? Então ele tem uma série de workspaces aqui. E ele tem um para scripting, né? Aqui ele já está preparado para que você possa fazer os seus scripts, né, no Blender. Mas eu não gosto muito aqui desse script, do layout desse script. Então o que a gente vai fazer? Eu vou aqui no layout, vocês fiquem à vontade para utilizar ele. Eu vou aqui no layout, vou apenas puxar mais uma aba para cá, né? Para puxar uma aba você simplesmente espera o cursor, chega aqui no canto superior direito, né? Espera o cursor ou no canto superior esquerdo, né? Mas qualquer um dos cantos, né? E você espera o cursor mudar. E aí você simplesmente arrasta com o mouse, ele cria. Para voltar, você chega aqui, aperta o botão, arrasta também para o outro lado, aí ele dá um join, né? Ele junta todo mundo. Então, o que eu vou fazer é mudar aqui para editor de texto, né? Então, eu seleciono aqui na parte de cima qual é o contexto que eu vou trabalhar, né? Então, se é qualquer um desses aqui de General, Animation, Scripting, Data, e eu vou montando aqui as minhas telas. O Blender ele foi feito assim, né? Ele é um open source, software livre que o seu criador fez do jeito que ele queria, né? E não se preocupou em fazer de um jeito comercial, e ele gosta muito dessa questão de você não ter janelas, né? Você trabalha sempre no meio ambiente. Eu também compartilho da ideia dele, acho bem bacana. E aqui eu vou mudar para o Python Console. É o console. A gente vai achar isso aqui bem interessante, porque eu vou mostrar para vocês tanto no script que a gente vai escrever e vai rodar, né, quanto também o console. Isso aqui funciona como console de Python, né? Então a gente mostra aqui o Python versão 3.10, como console de Python daquele que a gente utiliza quando a gente instala o Python no prompt do DOS, né? Então aqui eu executo comandos do Python, né, 1 mais 3, por exemplo, e ele já me dá a resposta linha a linha, né? Posso colocar aqui, ó, paint alô mundo, né? E ele já coloca ali para mim. Então ele executa linha a linha. A gente vai usar isso aqui para testar alguns comandos, até para poder experimentar algumas coisas. E aqui é o editor de texto, onde a gente vai escrever o nosso código. Eu vou criar mais um aqui. Vai ser interessante a gente colocar aqui as informações, né, do o info, né? O info do Blender é um negócio bem interessante, porque à medida que você vai fazendo os comandos aqui, por exemplo, eu apaguei aqui o cubo e ele mostra aqui qual foi o comando da API do Blender que eu utilizei, ó, PI Ops Object Delete, né? E aí alguns atributos, algumas propriedades que ele passa para essa função, né? Então é bem interessante a gente também utilizar isso aqui até para poder aprender um pouco da API do Blender, que a gente vai utilizar um pouquinho também. Outra coisa que eu vou fazer aqui é apagar esses elementos todos aqui da cena, porque eu vou carregar um arquivo IFC. A gente vai começar a usar o Blender Beam, né? Você tem um Blender Beam instalado, vai vir aqui, ó, em Load Project, e vai pegar um IFC qualquer, né? A gente vai abrir aqui o famoso Sample House. Ele é levinho, né? Então dá pra gente testar ele numa boa, né? Então o que a gente vai aprender a fazer é um botãozinho desse aqui, ó, My Tools. Vai ser exatamente esse aqui, né? Que eu vou ter aqui uma forma de aplicar a minha edição,
né? Ele vai pegar num property set que eu vou estabelecer aqui a data de medição, que é a data atual, ou você pode colocar outra data aqui, o percentual medido, né, 100%, ou não, 50% e tal, se possui pendências, se oculta a seleção quando eu clico nele, e aí quando eu seleciono um elemento, eu aplico essa medição nele. Mas a gente vai fazer isso passo a passo, em vários vídeos, né? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente chega até isso aqui. Nesse primeiro vídeo a gente vai ver um pouco aqui essa interface do Blender e como fazer a função realmente para trabalhar com IFC OpenShell e com um pouco da API do Blender para a gente associar os elementos que estão aqui na cena com os elementos do IFC que a gente vai procurar, né? Vai procurar e fazer as alterações, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Eu vou criar um novo arquivo Python, né? E ele vou chamar ele aqui de measure.py, né? E vou salvar ele aqui mesmo no meu desktop. Aí vocês têm um lugar correto para salvar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar a biblioteca do Blender, né? Import BPI. E também o IFC OpenShell, import IFC OpenShell. Uma vez com essas bibliotecas importadas, a gente vai importar mais bibliotecas, né? Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com data. Então, eu vou pegar primeiro aqui a minha data atual, ou seja, a data de hoje. E para isso, o Python ele possui uma biblioteca que já está aqui instalada aqui no Blender. Boa parte das bibliotecas do Python estão instaladas já, as mais usuais, né? Então eu vou aqui usar o from datetime import datetime, ou seja, a biblioteca datetime eu vou importar o módulo datetime, né? Ele possui outros módulos e eu vou importar o datetime mesmo. E aí aqui eu já coloco aqui que a minha data atual vai ser, né, meu datetime today seria a data de hoje. Aí vamos dar uma olhada aqui, aproveitar já o console aqui, já mostrar uma coisa para vocês. Se eu vier aqui, ó, import, vou fazer como eu fiz ali, né? From datetime import datetime. E aí, se eu fizer aqui, ó, datetime ponto today, ele vai me trazer isso aqui, ó, a data de hoje. Mas a data de hoje é como um objeto datetime, né? Eu tenho o ano aqui, né? O mês, o dia. E aí eu tenho horas, minutos e segundos, né? Microsegundos, sei lá, o formato dele aqui de detalhe. Eu quero que ele traga a data de hoje, mas numa formatação que a gente usa aqui no Brasil, né? Então o que eu vou fazer? Eu aperto na seta para cima, ele repete o comando, né? E eu vou escrever aqui strf time. Ele vai formatar para mim essa data. E aí eu digo aqui uma máscara para como ele vai formatar, né? Coloca aqui entre aspas, né? Ou aspas duplas. Bota aqui %d para ele pegar a data, o dia, né? Barra o mês, barra o ano, y, né? Então, opa, algo deu errado aqui. Esqueci de fechar as aspas aqui. Ótimo. Então ele trouxe ali, ó, 8/5/22. Se eu quiser o ano inteiro, né, eu coloco o Y maiúsculo. Aí bota lá 2022. Exatamente essa data que eu quero. Ele retorna uma string, tá vendo? E é essa string que eu vou colocar no meu property set. Então, eu poderia colocar um property set, o ifcdate, né, que é o objeto, o tipo, né, o type do objeto próprio para data, mas eu não vou entrar nesse mérito não. Eu vou aqui só
colocar uma propriedade string mesmo. Que para nossa função, né, vai ser, vai ser totalmente desnecessário que a gente use um fcdate. Então pode ser um string mesmo. Vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V. Ótimo. É exatamente isso aqui que eu quero, né? Bom, uma vez que eu tenho aqui a data do dia em data atual, né, eu preciso agora pegar os objetos que foram selecionados, que estão selecionados, e criar um property set novo e criar uma propriedade nesse property set onde eu vou colocar essa data atual como data da medição, né? Então é isso que eu vou fazer. Primeiro eu preciso pegar os objetos que estão selecionados, né? Então no Blender, quando você seleciona os objetos aqui, assim, ó, você tem como pegar esses objetos selecionados. Selecionei mais de um objeto, né? Eu não selecionei nenhum. A gente vai utilizar a API do Blender, né? Então aqui, ó, eu digitar bpi.context, que é o contexto, né? Ou seja, aqui a cena, né? E eu pegar aqui selected objects, ele vai pegar para mim os elementos que são selecionados. Não tem nenhum elemento selecionado, ele me retorna uma lista vazia, né? Se eu selecionar aqui alguns elementos, voltar aqui no comando, você vê que ele retorna uma lista com os objetos. Aí tá vendo? É um BPI Data Object, e aí aqui ele vem com o nome do objeto. Cada objeto desse aqui do Blender ele possui um nome, né? E o Blender bem o que ele faz é colocar esse nome aqui associado ao objeto IFC, tá vendo? É o mesmo name aqui do objeto IFC, ó. Quer dizer, é parecido, não é nem o mesmo name. Primeiro ele vem a classe, né? E depois ele coloca um barra e coloca um name. Então ele coloca sempre a classe IFC wall barra e o name do objeto IFC, né? Aquele name que está lá no IFC, um atributo do objeto IFC. Mas o que importa é que ele pega os elementos e é exatamente isso que a gente vai querer. Então, primeira coisa aqui, eu vou colocar numa variável objects todos os objetos selecionados, né? Então vai ser bpi.context.selected objects. A gente vai aprender aqui como a gente faz uma interação entre os objetos do Blender, e aí utilizando a API do Blender, com os objetos IFC, né? Então, selecionei isso aqui, peguei os objetos, só que agora a gente precisa pegar o arquivo IFC, os objetos IFC, né? O que o Blender faz, o Blender Beam faz, é carregar o IFC para a memória. Ele é diferente dos outros softwares que importam, né, o IFC, ou seja, eles transformam o IFC no seu formato nativo, e aí você mexe lá no seu formato nativo, e depois você exporta ele no formato IFC. Com isso você pode perder algumas informações que não foram traduzidas para os objetos nativos, né? Informações que estavam no IFC, mas que não foram, não têm objetos nativos próprios, então não foram importadas, né? Então você perde essas opções. Com Blender não, você importa o IFC, ele fica na memória e ele faz uma sincronização dos objetos IFC que estão na memória com os objetos que estão no Blender. Por isso, às vezes é tão complicado trabalhar com Blender assim, nesse sentido, com o IFC, por enquanto, né? Porque ele está em desenvolvimento. Seleciona um elemento, muda o formato dele, às vezes tem que dar um update para ele também mudar o formato do objeto IFC que está na memória. Então, na verdade, o que ele faz, ele mantém o IFC original na memória e quando ele exporta esse IFC que está na memória, ou seja, ele não perde nenhuma informação do IFC original. Ele dessa forma, ele trabalha quase que de forma nativa com o arquivo IFC. É isso que ele procura fazer, né? Então, a gente precisa selecionar esses objetos IFCs que estão na memória, né?
que estão sincronizados com cada objeto desse aqui que a gente selecionou. Então, nós selecionamos alguns objetos, ou pegamos os objetos que são selecionados, e a gente precisa também pegar esse arquivo IFC que está na memória, esse que está carregado. A gente aqui, no script, a gente pode carregar qualquer IFC que esteja no disco, por exemplo. Mas o que eu quero é pegar o IFC que está na memória, o que já está carregado. Então, para isso, a gente vai ter que pegar aqui uma outra biblioteca, um outro módulo, né, do IFC, que é aqui, ó, from. E aí esse é do Blender Bin, né? Então, Blender bin.bin.ifc, a gente vai importar a classe IFC Store, que é justamente a classe que faz que carrega esse arquivo para a memória, né? Então, aqui eu vou dizer que meu IFC file é igual IFC Store get file, né? Com isso ele vai, get file. Se eu copiar isso aqui para cá, vamos de novo aqui para o meu console, vou importar, aqui eu vou escrever a mesma coisa, né? From Blender bin.bin.ifc import ifc store. E aí eu vou colocar aqui que ifc é igual a ifc store.get. Pronto. Eu vier aqui, ver o que tem nesse file ifc, ó. É justamente o arquivo ifc que está carregado na memória, né? Vou usar o comando aqui, ó, para pegar todas as paredes, né? File ifc é o comando by type, e aí passar a classe aqui ifc_wall, vai pegar todos os elementos da classe ifc_wall. Opa, uma coisa errada aqui. Deixa eu ver. File by type ifc_wall. Eu escrevi alguma coisa errada, mas tudo bem. Tá aqui, ó, todas as paredes. Então, eu estou com um arquivo que está carregado na memória. Exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente pegou já o arquivo, ifc file. E agora a gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer, né, todos os objetos que foram selecionados. E a cada um deles a gente vai tentar fazer uma sincronização para pegar o arquivo IFC, o objeto IFC desse IFC file, né? Então, primeiro, se tem algum objeto selecionado, né? Existe essa lista, né? Essa lista não está vazia, né? Então a gente faz aqui um if e para cada objeto em object, ou seja, cada elemento que foi selecionado, né? Eu vou pegar o ID. O que é o ID do elemento, né? Se eu clicar aqui num objeto qualquer do IFC, ele tem uma série de atributos. Ele tem o global ID dele, mas não é esse global ID que a gente vai pegar. Tem aqui seus property sets, né? A gente não tem aqui acesso ao ID, mas o Blender B aqui no Scene Properties, ele possui aqui no Inquiry Control um IFC Debug, que permite que eu faça uma inspeção no objeto e aqui eu tenho mais informações mais daquela raiz, né, do arquivo IFC. Então eu tenho o ID dele aqui, que é esse aqui, 1752. O que é esse ID? Esse ID aqui, ó, se eu abrir um arquivo IFC, vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar o filtro aqui. Se eu pegar um arquivo IFC, esse aqui é o arquivo IFC, ele é o arquivo texto, né? E cada linha dessa aqui representa um objeto.
E essa primeira palavra aqui é a classe do objeto, né? E aqui os seus atributos entre parênteses. Então, esse número aqui, ó, é o ID dele. Repare, não é o Global ID, não é o CPF do objeto, mas ele é o identificador do arquivo, né? Então, ele tem aqui, ó, todos eles têm IDs diferentes. Então, todos os objetos aqui vão ter IDs diferentes. Aí também é um identificador dele, mas é um identificador nesse arquivo. O Global ID seria um identificador universal dele, né? Só esse objeto tem isso aqui, independente do arquivo. Esse aqui não, esse aqui todo arquivo que eu abrir vai ter um 1, pode ter um 5, um 10, são objetos diferentes. Então, como eu estou trabalhando com esse arquivo, eu vou pegar esse ID aqui, né? Então, é esse ID aqui que poderia usar o Global ID, né? Mas eu vou utilizar esse ID aqui como referência, né? Então, como é que eu pego o ID de um objeto? E aí a gente vai usar a biblioteca do Blender Bean, porque é a biblioteca do Blender, né? E como é que o Blender Bean faz essa associação? Ele cria uma propriedade. Ele cria uma propriedade no objeto onde ele coloca o ID, né? Então é exatamente essa propriedade que a gente vai pegar. A gente vai colocar aqui, ó, ID vai ser igual a object, e aí eu vou pegar uma propriedade desse objeto, que é bin object properties. Bin object properties ponto exe definition ID. Eu tenho uma série de propriedades, né? Se eu pegar aqui um objeto qualquer, né? Imagina que eu pego um objeto. Aqui, object, tô aqui no console de novo, tá? Então vou pegar aqui BPI, a gente já aprendeu como é que a gente pega, né? Context, ponto, selected, object. Então o meu objeto ali, ó, é uma lista. Eu quero pegar só o que está dentro da lista, né? Então vou dizer aqui que o object é o object 0, ou seja, estou pegando o único elemento que tem na lista. Tá lá, quero pegar. Esse objeto, ele tem ali propriedade bin object properties, né? E aí esse bin object properties, ele possui uma série de atributos, todos esses atributos aqui. O que a gente está pegando é o AFC Identification ID, esse aqui, ó. Mas eu poderia pegar uma ou qualquer outra propriedade dele. Tem uma série de outras propriedades, são coisas internas, né? Por enquanto a gente não vai se preocupar com isso aqui, né? Então a gente vai pegar o ID. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar o IFC Identification ID, peguei exatamente, ó, 1752, que é aquele ID daquela parede aqui, né? Exatamente como está aqui. Então, peguei o ID do objeto, para cada objeto, né, selecionado, eu pego o ID dele, e aí eu verifico o seguinte, esse ID, ele pode ser zero. Quando é que ele é zero? Se lembra que quando eu carreguei esse objeto, tinha aqui um cubo, uma câmera, né? Convém a gente, quando carregar um objeto, um arquivo IFC, a gente apagar, mas pode ser que de repente a gente não apague, né? Pode ser que fique um cubo aqui, né? Eu se adicionar aqui um cubo, sem querer, ó, adicionei um cubo aqui. Esse cubo aqui, né? Eu vier aqui com BPI para pegar objeto selecionado, vou pegar aqui o objeto, cubo, né? E aqui novamente eu consigo, não consigo mais. Se eu pegar aqui objeto vai ser igual ao objeto, só para pegar esse objeto, e é o cubo. Esse objeto ele vai ter lá o bin object properties,
né? IFC, tá vendo? Zero. Por quê? Porque ele não veio do arquivo IFC. Eu criei ele aqui agora. Então, o IFC definition dele é zero. Então pode ser que no meio da seleção aqui eu tenha um elemento desse aqui, ele vai me dar erro, né? Na hora que eu for consultar o arquivo IFC. Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, já esperando que tenha esse erro, né? Vou colocar o, se o ID, né, dele não é igual a zero, né? If not ID igual a zero, né? Se ele não é igual a zero, então aí sim, eu vou pesquisar ele no arquivo IFC. Então vou colocar aqui, ó, que meu objeto IFC, eu vou chamar de IFC Object, OBJ, né? Vai ser IFC file, que é o nosso arquivo IFC. E aí como é que eu... aqui já é IFC OpenShell. Como é que com o arquivo IFC eu busco um elemento pelo ID dele? Pela função byId, né? Pelo método byId. E aí eu passo aqui como argumento o ID. Né? Então se eu vier aqui IFC file, que é o nosso arquivo IFC, deixa eu ver se ele já perdeu ele, foi isso? IFC file. Eu botei aqui file IFC, isso aqui, ó. Sabe o que eu botei? IFC file. Aqui eu botei ao contrário, botei file IFC, tudo bem. File IFC ponto by ID daquele 1752. 1752 é isso mesmo. Uma coisa errada eu fiz aqui. Tá. Faltou o ponto aqui. Ele me pega aqui, ó, o objeto do arquivo IFC, tá vendo? Então é exatamente isso que ele vai vir para cá, o IFC objeto. Né? Então eu peguei, né, o objeto que foi selecionado do bin, do Blender, e associei ele com o objeto do arquivo IFC. Então, uma vez que eu tenho o objeto do arquivo IFC, eu vou agora criar uma propriedade, né? Vou criar um property set e associar esse property set a esse objeto, né? O property set ele é nada mais é no arquivo IFC que um outro objeto que eu associo ao meu objeto construtivo ali, né? A minha parede, a minha janela e tal. Eu crio um objeto chamado property set com propriedades e aí eu associo esse property set à parede. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui, né? Então eu vou criar aqui um P7 que vai ser o meu property set e aí eu vou usar o IFC OpenShell. IFC OpenShell que a gente carregou lá em cima. E eu vou usar a API do UFC OpenShell, né? Quer dizer, o Deon, né? Que foi o cara que criou o Blender Bin, né? Ele criou módulos dentro do UFC OpenShell para facilitar o trabalho dele na criação do Blender Bin. Então ele tem um API, né, um módulo API, onde você tem uma série de funções que facilitam a criação de elementos, de relacionamentos no arquivo IFC. Né? Então é exatamente essa API que a gente vai usar. Né? Então, como é que se utiliza essa API? Eu escrevi IFC OpenShell.api, run, ele vai rodar essa API, e o detalhe, ele já faz a sincronização, né? Ele vai mudar isso na memória, mas ele já sincroniza isso com o arquivo IFC. Vocês vão ver como que isso é feito. Então eu vou usar, qual é o comando que eu vou rodar aqui? Eu vou usar o comando, eu tenho que botar ele entre aspas, p7.add p7. Então do módulo p7, ou seja, o módulo das property set, eu vou adicionar um property set, add p7. Vou passar aqui qual é o arquivo que eu vou adicionar, então IFC file. Eu vou passar aqui qual o product, ou seja, qual o elemento que eu vou associar essa property set, vai ser IFC object, né, que a gente carregou ali em cima, e o nome dessa propriedade, desse property set. Eu vou colocar aqui myp7.
Esse vai ser o nome da minha property set. Bom, uma vez que eu tenha criado a minha property set, e aí é que é interessante que se essa property set já existir, ele não cria, né? O API Run, o P7 Add P7 ele já faz isso, né? Isso facilita muito a vida da gente, verificar se o P7, se a property set já existe, tal, não. Se ela não existir, ele cria. Se ela é, é, se ela não, se ela já existir, ele simplesmente não cria, não faz nada. Associa apenas o P7 àquela property set existente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o IFC OpenShell de novo, a API dele, só que dessa vez para editar essa property set. Então, a gente vai usar dentro do módulo P7 o edit P7. E aí a gente vai passar outros argumentos. Vai passar o file, né? IFC file, qual o arquivo. A gente vai passar o P7, né? Então P7 igual a P7, que é a variável que a gente está utilizando, né? E properties, quais são as propriedades. As propriedades, elas podem ser mais de uma, né? Você tem um property set com um conjunto de propriedades. Então, o que você passa nesse properties é um dicionário do Python com chave e valor. Cada chave vai ser o nome da propriedade e o valor da propriedade. Então, aqui, por enquanto, eu vou passar apenas uma, que vai ser. E aí, o nome da propriedade é uma string, né? Vai ser data da medição. E o valor vai ser aquela data que a gente pegou lá em cima, já formatada, né? Data também vai ser uma string. Bom, uma vez que eu tenha feito isso, né? Passei aqui apenas um dicionário com apenas um valor, né? Apenas uma propriedade. Depois a gente vai melhorar isso aqui, a gente vai colocar mais propriedades, a gente vai aumentar a complexidade desse script aqui, né? À medida que a gente for criar um addon, mas por enquanto isso aqui já basta, né? Então, se eu fizer isso aqui, se eu rodar esse script aqui, ele já vai fazer essa função, né? De adicionar um property set. Vamos ver se está funcionando, né? Eu clico, vou selecionar aqui alguns elementos, né? Com o Shift você vai adicionando elementos à seleção, né? Tem aqui uns elementos selecionados. E eu vou rodar aqui, como é que a gente roda o script? Eu venho aqui tem um botãozinho aqui de, ó, ele tem um botãozinho aqui de Run, tá vendo? Run Script, né? Então eu clico aqui, rodei o script, ele já me deu um erro, aqui ó, fails, que aqui o Blender. Se eu mando imprimir alguma coisa aqui no script, qualquer coisa, ele não vai me aparecer aqui nesse info, né? Ele só me diz aqui que tem um erro. Eu vou ter que vir aqui, ó, em Windows Toggle System Console. O console, ele vai me abrir aqui um console, que é o console, como se fosse o console do Windows, né? Então aqui ele me dá todas as saídas, ó. Ele vai me dizer aqui, ó, que na linha 14 um objeto não tem um atributo bin object properties. Vamos dar uma olhada ali, que provavelmente é um erro de sintaxe. Bin object properties. Um, o B não é maiúsculo, né? O B é minúsculo. Somente bin é maiúsculo, o O é maiúsculo, que é meu case, né? O maiúsculo, P maiúsculo. Então, exatamente esse aqui é o problema. Vamos rodar de novo. Dessa vez ele rodou sem erro, né? E a gente vai olhar aqui, ó, pegar um elemento desse aqui, aqui ó, nas propriedades do elemento. Aqui o Blender mostra os property sets, tem que existir um novo aqui, ó, myp7, data da medição, e tá aqui a data. Só que a data tá num formato aqui diferente, né? Tá 2022/4/2021.
não está no formato que eu pedi para ficar. Deixa eu ver aqui. Vou copiar aqui para o console e ver o que ele fez. 8 Ah, tá, porque esse arquivo aqui é antigo, né? Na verdade, eu estou vendo aqui esse property set aqui, eu já tinha feito ele. Na verdade, ele criou esse aqui, o myp7, que está escrito de forma diferente, né? My_p7. Ele botou aqui 8/5/2022. Então tá certo. É esse aqui. Então a mesma coisa, esse elemento aqui. Ó, tá vendo? Eu tinha um myp7 aqui sem underline, antigo. Isso aqui foi um teste que eu tinha feito ainda. Eu estava criando o addon. Mas é esse aqui, ó, myp7, 8/5/2022. Ele criou o property set e colocou aqui a propriedade string, né? Então você vê que é bem facilzinho, né, de trabalhar, de fazer isso. Bom, para a gente terminar aqui essa primeira fase, né, a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso também, eu quero uma coisa interessante para mim, é, eu quero que esse objeto, né, que eu modifiquei, que a cor dele fique modificada, para eu saber os elementos que eu já medi, né, para tornar a medir eles novamente. Então aqui eu vou usar a API do Blender, né, novamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer na cor do objeto. Para isso eu vou usar aqui o BPI. Ah, tem uma coisa também, gente. Se o cursor de vocês saírem daqui, ó, do editor de texto, ó, ele simplesmente não funciona, né? Se ele tiver aqui, ó, na área de coisa, ele não funciona, ele tem que estar aqui toda vez que você quer escrever. E aqui, ó, se eu quiser escrever aqui, ó, se eu vier para cá, ele escreve aqui. Simplesmente eu não preciso apertar Enter, simplesmente mudando o cursor. Isso por um lado é bom, por um lado é ruim, né? Que de vez em quando meu cursor sai aqui da coisa e eu estou escrevendo e não está aparecendo nada, né? Mas enfim. Então vamos usar aqui, ó, PPI. E aí eu vou usar agora o data, né? Ponto data, que é o que eu vai pegar os objetos que estão no meu arquivo, né? Independente do contexto, independente da cena. E eu vou selecionar um objeto pelo nome dele. Então vou pegar aqui a BPI data object, o meu nome do objeto, é simplesmente object name, ou seja, vou pegar o atributo name dele, eu passo o nome do objeto, né? Então eu venho aqui e ponto color, propriedade color, e vou alterar aqui a cor dele. Como que eu sei a cor? Eu preciso passar aqui fator RGB e alfa. O que é isso, RGB e alfa? Né? Se eu vier aqui no objeto, qualquer, esse objeto ele tem aqui uma cor nesse viewport display. O Blender, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele possui isso aqui. Ele tem, eu posso ver tudo em wireframe, né? Eu posso ver em modo sólido, eu posso ver modo de material, esse aqui, ó, é o viewport shading, né? Que é uma prévia do material, né? Como o Blender ele é um software de renderização, né? Um software de, deixa eu apagar esse cubo, ele é um software de animação 3D, né? Então ele foi voltado todo para fazer renderização, né? Então, mas o UFC geralmente ele vem com poucas informações sobre o material, somente cor e alfa. Alfa seria a transparência dele, tá vendo? Se é transparente, se é muito transparente, pouco transparente. E aí ele é meio pobre dessas informações, mas ele já vem uma pré-visualização com luz, né? Tudo isso. E aqui um render, que seria a renderização aqui. No caso, eu não tenho nenhuma configuração de render, então ele aparece desse jeito. Mas no Solid eu posso ver ele pela cor do material ou pela cor do objeto. Você vê que no objeto não vem informação nenhuma. Mas aqui eu consigo mexer com as cores, né? E sem estar alterando o material. Eu venho aqui, eu quero que ele apareça aqui na cor azul. E ele aparece na cor azul. Se eu voltar aqui para material, ele não mexeu no material, ele mexeu apenas na visualização dentro desse object aqui, né? Então é isso que a gente vai fazer para facilitar a vida ali da pessoa que está trabalhando com ele. Eu vou mexer nessa cor aqui, né?
É nessa cor que a gente está mexendo. E para saber quais os dados que a gente vai passar ali para ele, quando eu clico aqui na cor, ele tem aqui, ó, eu posso colocar de várias formas, né? O código hexadecimal, HSV, mas eu tenho o RGB. RGB é o quanto de vermelho que ele tem, red, green e blue, né? Quanto de vermelho, quanto de verde e o quanto de azul. E esse alfa aqui seria a opacidade dele. Se for 1, ele é totalmente opaco, né? Ou seja, ele não tem transparência nenhuma. Quanto mais eu diminuo aqui o valor, mais transparente ele fica. 0, ele fica totalmente transparente. Então, se eu botar aqui 0,5, ele fica metade transparente, tá vendo? E aí a cor aqui, eu vou escolher uma cor qualquer. Escolher aqui uma cor verde, um verdinho desse aqui. E aí eu vejo aqui qual é o RGB, ó. Tá vendo? Ponto 42, 1 e ponto 09. Então é isso que eu vou passar aqui, né, para essa cor. Vou colocar 0. Não lembro mais se é 42 ou... É, 42. Então, ponto 42,1,0.09. E aí eu vou botar aqui o alfa dele, 0,5. Então, são esses valores que eu passo para ele ficar com aquela cor verde, né? E vamos dar uma olhada, vamos ver como é que funciona isso aqui, né? Eu vou clicar aqui nos elementos, vou selecionar alguns elementos aqui. Eu vou rodar aqui o script. Ó, ele já mudou para aquela cor, né? Então ele está adicionando aquela medição e está também mudando a cor do objeto, né? Então com isso, toda vez que eu rodar aqui o script, ele vai mudar a cor. Esses elementos já estão medidos, né? Ok? Além disso, eu quero também que esses elementos sumam, para que eu não tenha que clicar, para que eu não clique neles de novo, né? Então eu vou colocar aqui qual o comando que eu utilizo para ocultar ele, né? Então vai ser, e aí é uma propriedade do próprio objeto. Eu vou colocar aqui, ó, objet igual a hide set true. Eu estou dizendo que o hide set, eu estou dizendo aqui que o objeto ele vai ter o hide set dele em verdadeiro, ou seja, ele vai estar apagado. Eu tenho essa propriedade no objeto, que é a propriedade hide, e esse método hideSet seta essa propriedade hide para true ou false, né, para verdadeiro ou falso. Então aqui eu estou colocando aqui como verdadeiro. Então se eu clicar no elemento aqui, rodar o script, tá vendo? Ele já agora apaga o objeto, né? Se eu der um Alt H aqui para tornar todo mundo visível, ele não apaga, né? Na verdade ele oculta o objeto, né? Desculpa eu falar apagar, mas na verdade ele oculta, ele não está apagando objeto nenhum, está só ocultando. Então, e na verdade, o comando H, né? Você vai ver que é o comando H aqui, ó, ele oculta o objeto. Então, ele está aplicando a cor e ele está ocultando o objeto selecionado, né? Então, a gente já tem bastante informação aqui, né? A gente usou bem o IFC OpenShell, né? Vocês puderam entender como se roda um script, as bibliotecas que a gente importa. Isso aqui é apenas uma parte, né, da biblioteca do Blender, né? A gente aprendeu a mudar a cor, a gente aprendeu a associar um objeto selecionado. Depois a gente vai fazer uma outra função, que é uma função de pesquisa, onde a gente vai pesquisar todos os objetos do arquivo, né? A gente consegue fazer associação pelo ID, e aí com isso vocês já conseguem fazer bastante coisa, né? No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como é que a gente joga isso aqui no menu, né? E aí vão ser alguns vídeos, né? Porque a gente vai melhorando um pouco esse addon, a gente vai colocar vários outros elementos, a gente vai colocar todos esses elementos aqui, né? A gente vai dar aqui, a partir do momento que a gente tem uma interface, uma UI, né? Uma User Interface, a gente vai... agora eu não quero colocar mais PSET, eu quero botar aqui para o usuário entrar com o nome da propriedade. O usuário vai poder entrar também com a data da medição, né? Pode ser que ele, eu medi ontem, né? Mas eu esqueci de colocar. Então,
Ele pode entrar aqui com a data da medição, percentual medido, se possui pendência ou não. Tudo isso aqui vai virar uma propriedade do próprio headset. E um botãozinho aqui para aplicar a medição. Depois, né, em outros vídeos, a gente vai aprender a criar essa pesquisa aqui, né? A gente vai aumentar um pouco a complexidade e no final a gente vai fazer exatamente esse add-on aqui. Mas no próximo vídeo já vou ensinar vocês a trabalharem com esse menu, né? Então, é isso. Esse arquivo, ele está, na verdade, completo, né? O add-on, ele está completo no meu GitHub. O GitHub está na descrição do vídeo. Fica à vontade para clonar, estudar, né? Estudar o add-on, né? O script e acompanhar os vídeos, né? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, né? Clica no sininho e eu espero vocês lá no próximo vídeo.